Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mezar, que a paz a todos. Chegamos hoje no nosso quarto dia de exposição do livro do Êxodo e hoje meditaremos no capítulo 11, 12 e 13. O capítulo 11 é curto e o Senhor passa algumas instruções a Moisés. Ele avisa que haveria mais uma praga e somente depois dessa que os egípcios expulsariam totalmente os israelitas do Egito e que Moisés deveria dizer aos homens e às mulheres que pedissem aos seus vizinhos peças de prata e de ouro, e o Senhor fez com que os egípcios se tornassem favoráveis aos israelitas, entregando a eles as peças de prata e de ouro. Depois de 9 pragas e tantos prodígios que foram realizados através da vida de Moisés e de Arão, nós vemos aqui que tanto os oficiais quanto as pessoas comuns do Egito, eles tinham muita consideração por Moisés, eles já reconheciam Moisés como um homem de Deus por tudo que havia acontecido através deles. No versículo 4, o Senhor manda Moisés dizer a Faraó que à meia-noite, aqui não diz que seria a próxima meia-noite ou no dia seguinte, mas que à meia-noite passaria o Senhor por todo o Egito e todo primogênito morreria, desde do filho mais velho de Faraó até o filho mais velho de um escravo e todos os animais. E o filho mais velho, ele representava a força e o vigor do seu pai, porque ele era o herdeiro, ele era o primeiro filho, o herdeiro. Então a representação do primogênito para aquela cultura, para aquela época, era uma importância que hoje para nós é muito diferente essa distinção. Então a morte do primogênito era mais do que perder um filho, era perder ali a força do vigor, era perder o herdeiro. E quando Moisés anuncia isso, dizendo que haveria um grande pranto no Egito, como nunca houve e nunca haveria, e que ainda haveria uma distinção entre Israel e os egípcios, não haveria nenhum primogênito morrendo entre os israelitas, e eles saberiam que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés ainda fala que os seus conselheiros vão me implorar para que eu saia daqui. Eles não vão pedir para mim sair, eles vão implorar que eu saia. E por conta dessas informações, Faraó, com seu coração endurecido, depois de tudo que Moisés falou aqui no capítulo 11, depois das 9 pragas que caíram, agora falando que morreria os primogênitos, que haveria ali um grande pranto no Egito, o coração duro de Faraó, e não quis ceder, não quis dar ouvido a Moisés, e aqui diz que Moisés saiu com grande ira, embora foi o homem mais manso da terra, ele sai com grande ira justamente porque ele sabia o que o Senhor faria, e ele sabia que se Faraó mudasse de ideia, liberasse o povo, não precisaria de ter mais essa praga, mais essa matança ali no Egito. No capítulo 11 ficou muito claro para Moisés que seria a última praga e que não somente seria liberto o povo de Israel do Egito, mas eles seriam expulsos. Tamanha seria a aflição que traria essa última praga para Faraó e para todo o Egito. Então, com essas informações, o Senhor se dirige no capítulo 12 a Moisés e passa agora as novas informações para essa nova etapa. Ele diz assim, olha, esse mês será o primeiro mês para o povo de Israel, que é o mês de Abibe. Para nós seríamos mais ou menos março e abril. E esse mês de Abibe, nós vemos esse nome até o cativeiro da Babilônia. Após o cativeiro, nós vamos encontrar esse mês chamado de Nissan, mas se trata do primeiro mês. E nas instruções dizia assim, no dia 10 desse primeiro mês, vocês vão separar um cabrito ou um cordeiro de 1 ano de idade, vai deixar ele preso. No dia 14, vocês vão sacrificar esse animal à tarde, vai pegar o sangue, vai passar nos umbrais das portas da casa de vocês, na parte de cima, seria para nós o batente da porta. Este animal deve ter 1 ano de idade, deve ser saudável, tem que ser macho. E vocês vão fazer assim, cada família deve matar para comer
um animal desse. Se a família for pequena, necessita juntar mais de uma família até dar um número de pessoas que comam um animal. O que seria uma família pequena, né, nesse termo aqui? Uma família com menos de 10 pessoas seria uma família pequena. Então juntaria, porque esse animal deveria ser comido inteiro. E se sobrasse alguma coisa, deveria ser incinerado naquela mesma noite, não deveria sobrar nada para o outro dia, não poderia comer nada cru e não poderia comer nada cozido também com água, ele deveria ser assado inteiro, inclusive a cabeça, as pernas e as vísceras desse animal deveriam ser assados. Eles comeriam com pães asmos, que seria pão sem fermento, e eles comeriam também com ervas amargas. As ervas amargas era para que eles lembrassem de toda a amargura, de toda a dificuldade que eles passaram ali no Egito. No versículo 11, 12, 13 do capítulo 12, Moisés acrescenta que eles deveriam comer essa refeição, porém vestidos como se eles estivessem pronto para sair. Então, com sandália nos pés, cajado na mão, comer rápido, depressa, não era para comer devagar, porque ele aqui anuncia que seria a Páscoa do Senhor, que naquela mesma noite o anjo do Senhor passaria pela terra do Egito e mataria todos os primogênitos, seja primogênito de homens e de animais. E as casas que tivessem ali o sangue nos portais, nos umbrais, no batente da porta, seria um sinal, uma marca para que o Senhor não entrasse naquela casa para ferir de morte o primogênito. Então essa sentença era uma sentença que o Senhor estaria trazendo sobre todo, para envergonhar todos os pseudos deuses ali do Egito. Do versículo 14 ao 16, agora Moisés traz uma instrução pontual para eles, que essa festa seria uma festa fixa, que deveria ser feita todo o primeiro mês do ano para eles, deveria ser passado de geração em geração, para que eles sempre fizessem essa festa ao Eterno. Essa festa seria a seguinte instrução sobre o fermento. No dia 14, que seria o primeiro dia da festa, que seria de 7 dias, eles deveriam tirar todo o fermento de dentro de casa, não poderia conter nenhuma vasilha com fermento. Então era retirado e durante esses 7 dias ficava assim a casa sem nenhum fermento, o pão que comia era o pão asmo, sem fermento, e quem comesse durante 7 dias qualquer tipo de alimento com fermento deveria ser eliminado de Israel. E uma outra instrução que no primeiro dia eles deveriam se reunir e no 7º também. E no primeiro e no 7º dia não deveriam fazer nenhum tipo de trabalho, a não ser preparar a refeição que estava envolvida com a festa. Até aqui Moisés estava trazendo as instruções de como seria toda a festa, cada detalhe. Agora ele começa a passar a execução que eles deveriam fazer naquele dia e agora ele começa a acrescentar alguns detalhes. Então ele fala, olha, vai lá e separe este animal, qual eu trouxe as instruções para vocês, para que vocês venham sacrificá-lo. E o sangue deve ser passado, agora Moisés detalha, que no batente, no umbral, só que na parte de cima, ele dá esse detalhe, e vai ser passado com galhos de ísopo, que era um arbusto, uma árvore, que o galho parecia uma esponja, uma brocha, então molharia e passaria na parte de cima do batente. Outra informação que ele passa, que eles não deveriam sair de suas casas antes do amanhecer, que era para que eles estivessem preparados, como Moisés disse, vestido, com cajado na mão, tudo pronto, mas não saísse antes do amanhecer, porque naquela noite o anjo da morte passaria e aonde tivesse o sangue não haveria execução, somente na terra do Egito, onde não houvesse o sangue nos umbrais. Moisés ainda lembra eles que essa festa seriam essas instruções, leis eternas, que eles sempre deveriam fazer no tempo determinado, e quando os seus filhos vissem eles preparando a festa e perguntassem o porquê, eles iam explicar que era a Páscoa sacrificada ao Eterno, que foi no dia que o Eterno nos livrou da escravidão, nos libertou da escravidão do Egito, protegeu as nossas casas e feriu somente a casa dos egípcios. Então passe de geração em geração, é muito importante essas informações. Passado isso para o povo, eles se ajoelharam e adoraram ao Senhor. E quando foi meia-noite, o Eterno passou pelo Egito e matou todos os primogênitos. E naquela madrugada começou o faraó, acordou junto com os seus conselheiros e houve um pranto, um choro, uma tristeza em
toda a terra do Egito. A Bíblia diz que não houve uma casa que não tivesse uma pessoa morrido com a última praga dos primogênitos. E Moisés foi chamado por Faraó, e eles compareceram diante de Faraó, e Faraó falou: olha, pega tudo que vocês têm, mulheres, crianças, gados, tudo que vocês têm, e pelo amor de Deus, sumam daqui, vão adorar, vão prestar culto ao seu Deus, o Eterno, lá no deserto, como vocês haviam dito, e por favor, orem por nós, nos abençoe e sumam daqui. E sinalizado a libertação, o povo pegou as massas sem fermento que ainda tinha, enrolou em roupas, colocou em formas sobre os seus ombros e saíram, e eles seguiram à risca as ordens de Moisés, passaram ali nos egípcios e pediram para ele roupas, objetos de prata, de ouro, como ele havia instruído, e o Senhor fez com que os egípcios se tornassem ali generosos e deram tantas coisas que eles ali despojaram os egípcios com esses objetos que foram pedidos. E eles saíram ali de Ramassés sentido a Sucote, e eles eram cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Se estima de 2 a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Era um grande número de pessoas. E ainda tinha algumas pessoas, que algumas traduções trazem assim, pessoas estrangeiras, outras pessoas desqualificadas, que eles aproveitaram a ocasião e foram juntamente com o povo de Israel. E eles tinham muito gado, um rebanho assim enorme, que saíram junto com eles ali, e eles assaram alguns bolos com aquela massa que havia trazido, porque não deram tempo nem de preparar a refeição para a viagem. E agora, no final do capítulo 12, Moisés traz algumas instruções referente ainda à festa da Páscoa, que eles não poderiam comer fora de casa, tinham que comer dentro de suas casas. Todo o povo de Israel, toda a comunidade de Israel deveria participar da festa, ninguém deveria ficar fora, nenhum osso deveria ser quebrado deste animal. E outra coisa, se tivesse algum visitante ou trabalhador contratado, eles não poderiam comer. Escravos, só se eles fossem circuncidados. Se tivesse algum estrangeiro vivendo entre eles, só poderia comer se todos do sexo masculino da casa desse estrangeiro houvesse sido circuncidados, senão não poderiam comer da refeição. E também o Eterno protegeu, guardou eles na vigília daquela noite. Então, em todo tempo, quando fosse comemorar naquela mesma noite, eles deveriam guardar uma vigília em memorial que o Eterno os protegeu aquela noite. No capítulo 13, as instruções passadas ao Senhor, a Moisés, para que ele transmitisse ao povo, era a seguinte: por causa da dureza do coração de Faraó naquele dia, e não liberando o povo, e sobreveio a eles as 9 pragas, e a última foi a morte do primogênito. Agora todos os primogênitos que nascessem em Israel pertenceriam ao Senhor, desde os homens aos animais. Qual era a instrução? Quando nascer o seu primeiro filho, homem, esse filho pertence ao Senhor. Porém, como não era prática do Senhor o sacrifício de ser humano, de homens, o que deveria ser feito? Você levava o seu filho, apresentava ao Senhor, só que você faria um resgate, você levaria um cordeiro e trocaria, você traria o seu filho de volta para casa, e esse cordeiro, ele deveria ser sacrificado, porque você estava dedicando ao Senhor. Se nascesse qualquer animal que estava dentro da lista de animais que era para ser sacrificado, esse animal era sacrificado, o primeiro filhote, ao Senhor. Porém, se nascesse, por um exemplo que a Bíblia dá aqui, um filhote de um jumento, o jumento não era um animal que fazia um sacrifício com ele. Então, a mesma coisa, você fazia um resgate, deixava ali um cordeiro e trazia o filhote do jumento novamente para casa, e o cordeiro era sacrificado. Porém, no caso do jumento, se a pessoa não quisesse fazer o resgate, ele deveria quebrar o pescoço do filhote do jumento, e estava resolvida essa questão, porque pertencia ao Senhor. E no versículo 16 do capítulo 13 diz assim: isso será como sinal em sua mão e marca em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mãos poderosas. E existem umas caixinhas que os judeus costumam usar, chama filactérios. Eles têm essa caixinha e tem uma fita de couro. Então eles amarram ele na sua mão, no seu braço,
E essa caixinha, e outras eles amarram na testa. Se você pesquisar sobre as caixinhas filactérios, aí você vai ver como que os judeus prendem. Por que que eles usam? Por conta dessa palavra. E dentro dessas caixinhas contém ali pequenos pergaminhos com as palavras proferidas ali pelo Eterno, que eles levam à risca, que eles deveriam ter como sinal na mão e a sua marca na testa. Então é interessante você pesquisar depois lá no Google para ver como que os judeus levam à risca essa palavra. Na verdade, era para que essa palavra estivesse ao coração, para que tivesse na ação deles sobre o que o Senhor, o Eterno, havia feito por eles no resgate do Egito. No versículo 17 diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. Então o Senhor levou eles a um outro caminho, sem ser o caminho mais curto, justamente porque eles não estavam preparados nem belicamente, nem psicologicamente para enfrentar uma guerra. Então o Senhor fez eles passarem ali a volta do Mar Vermelho e foram fazendo outro caminho ali pelo deserto. E Moisés aqui relata que ele trouxe os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestar um juramento que quando eles saíssem, quando o Senhor viesse em resgate deles, eles levariam os ossos, os restos mortais de José junto com eles e não deixaria ali no Egito. E finalizando o capítulo 13, diz assim que havia uma nuvem que durante o dia ia diante deles, protegendo eles, porque no deserto há muito calor durante o dia, então havia uma nuvem que protegia eles durante o dia, e à noite havia uma coluna de fogo, que além de iluminar, fazia com que aquela sensação de frio, porque embora, não sei se vocês sabem, o deserto ele é muito calor de dia e muito frio à noite. Então o Senhor os guardava, eles poderiam caminhar tanto de dia quanto à noite, protegidos do sol e protegidos do frio, porque o Senhor estava com eles. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. Eu queria deixar para vocês uma palavra bem no finalzinho do capítulo 13, onde aqui diz que o caminho mais curto era pela terra dos filisteus. Porém, o Senhor não os guiou por ali porque haveria enfrentamento de guerra. E ali está escrito que se eles tivessem que enfrentar uma batalha por não ter preparo, eles desejariam voltar ao Egito a ser escravo do que ter que enfrentar uma batalha. Porque eles ficaram muitos anos sendo escravo, o escravo anda de cabeça baixa e eles ficaram submissos aos seus senhores há tanto tempo que eles não teriam condições psicológicas nem bélicas para enfrentar uma batalha diante de guerreiros. Isso seria muito desanimador para eles. Eles conseguiriam tirar os olhos da terra prometida, da promessa do Senhor, e olhariam para a escravidão e achariam que a escravidão era a melhor opção naquele momento. Então o Senhor desviou eles a outro caminho, para que um caminho mais longe, mas para que eles tivessem condições de chegar até a terra prometida. Em Salmo 103, versículo 14, diz assim: ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Então, queridos, essa palavra nos traz uma reflexão que às vezes nós estamos orando para que Deus realize um milagre, para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas, ou que nós alcançamos alguma coisa que estamos buscando em oração ao Senhor e isso não acontece, às vezes está demorando, e nessa demora às vezes nós murmuramos, reclamamos, mas com essa palavra nós podemos assim observar que a demora ou tempo é o cuidado, como aqui foi, é o cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas. É nesse tempo, é nessa demora que o Senhor nos leva a caminhos onde o nosso caráter é tratado. Às vezes queremos uma bênção, queremos uma promessa, queremos uma resposta de oração tão rápida, porém a nossa estrutura não está preparada para o que temos que passar para receber aquilo que nós estamos buscando, que nós precisamos, que é direito, às vezes um grande direito nosso. Então nós reclamamos, mas o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo. E se nós olharmos, foi neste tempo mais longo, neste caminho mais longo, que eles puderam conhecer ao Senhor de uma forma que eles não conheciam. Eles vivenciaram o milagre do mar ser aberto, vivenciaram o milagre de cair do céu o maná, eles vivenciaram o milagre de brotar água da rocha, e eles viveram tantos milagres neste caminho,
até chegar à Terra Prometida, e às vezes nós precisamos observar e crer que o Senhor tem cuidado de nós. Então, se está demorando, se ainda não veio a resposta que você tanto busca, creia que o Senhor não está apático às suas orações, aquilo que você tem buscado, apenas Ele tem cuidado de você. E aproveite esse tempo para que você conheça mais de perto, mais intimamente o teu Senhor. Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe. Tenha um dia, uma sexta-feira abençoada. E amanhã estaremos aqui de volta, se o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.